Marcos Reis, professor da UFPA. Alguns grupos de pesquisa na Universidade Federal vêm desenvolvendo soluções que mitigam determinados danos ambientais. Portanto, como efetivar uma atuação desses grupos entre o MPF e as empresas? Poderia ser via TAC? Segunda pergunta, Helena Palmerquist, do MPF. Apesar da inefetividade das soluções judiciais já ter sido explicitada por vocês, resta a questão da responsabilização das autoridades ambientais. No caso de Belo San, por exemplo, como afirma a procuradora Eliane, tem irregularidades flagrantes. Uma das mais chocantes, a meu ver, é a dita solução técnica apresentada pelos técnicos das SEDES, dizendo que a mineradora não captaria a água do Xingu nas chuvas. Solução esta não reside lógica e até ofende a inteligência. Diante dos fatos como esses, quais os desafios jurídicos e técnicos que o MPF enfrenta na responsabilização por essas fraudes? Por último, as comunidades tradicionais do Pará não são respeitadas quando se implementam grandes projetos nas suas consultas prévias, como diz o Decreto 69. Como podemos impedir a implantação dos projetos sem consultas? Pergunta do Alfredo Lobo. Bom, primeiro falando sobre os grupos de pesquisa, na verdade não é bem o TAC, né? O TAC, o objetivo do TAC é ajustar a conduta de alguém que está cometendo uma ilegalidade, né? Então, se a gente verifica que está havendo uma ilegalidade, o Ministério Público celebra esse termo de ajustamento de conduta para que a pessoa pública ou privada adapte as suas práticas ao que determina a legislação, nesse caso socioambiental. Agora, essa cooperação pode ser feita por meio de convênio, termo de cooperação, enfim. Nada melhor que uma reunião que a gente sempre está aberto a agendar para conversar, ver quais são as possibilidades que nós temos de cooperação e formalizar posteriormente algum termo de cooperação com esses grupos de pesquisa ou simplesmente a gente materializa essa cooperação em algum procedimento investigatório, às vezes sem nem a necessidade de um convênio formal. Tá? Mas existem diversas maneiras que a gente pode receber esse importantíssimo aporte de informações e subsídios para o nosso trabalho. Eu só vou adiantar um pouquinho também naquela outra lá da Helena. Rapidamente sobre a questão da responsabilização. Quando a gente diz que o método de repressão judicial ele não é o mais efetivo e é muito pouco efetivo, também não significa que a gente abandone completamente esse mecanismo. Tanto não significa que nós temos todos os anos centenas de ações ajuizadas, até mais do que isso. Na área criminal, o MPF ajuiza uma quantidade imensa de ações por crimes ambientais, o MP estadual certamente também. Nós ajuizamos muitas ações civis públicas para responsabilização. Então, quer dizer, essa atividade ela continua acontecendo em grande quantidade, em grande intensidade por parte do Ministério Público, inclusive a respeito de responsabilização de agentes públicos. Isso é feito. Esse caso vai perguntar então qual é a dificuldade técnica de responsabilização. Bom, juridicamente falando, nós temos algumas dificuldades de responsabilizar, por exemplo, um servidor público por uma solução técnica que ele apresente. Primeiro, eu teria que demonstrar que ele apresentou aquela solução, demonstrar, não basta me parecer que aquilo é uma aberração, mas eu tenho que demonstrar que ele apresentou aquilo de má fé, que ele quis beneficiar alguém. Aí eu vou falar em crimes e até foge até um pouco da temática ambiental, porque a gente já entra na temática de improbidade, crimes contra a administração pública, né? Que é o fato de que nós sabemos que infelizmente às vezes acontece e servidores públicos
serem capturados por forças econômicas e atuarem em favor dessas forças em detrimento dos interesses públicos que eles deveriam zelar, né? Então, acontece, com certeza. A gente tem ações de improbidade ajuizadas aí em grande quantidade na área ambiental e em outras áreas. A dificuldade que eu aponto muitas vezes é essa: pegar um parecer, no caso de Belo San, aí a autoridade toma uma decisão com base em informações técnicas de uma área técnica. Geralmente não é ela que tira da cabeça, eu acho que vai ter que ser assim. Ela pega laudos, análises, ou seja, tem 2, 3, 4 servidores públicos, os quais eu tenho que presumir que são técnicos, especialistas qualificados, dizendo que a solução é aquela. Aí a autoridade vai e adota aquela solução que foi apontada. Para eu provar que tudo isso foi feito de má fé para beneficiar alguém, o que eu vou precisar? De uma investigação muito profunda, enfim, uma série de medidas policiais mesmo, né, para tentar entender qual foi a motivação daquele agente público, para tentar entender se houve um benefício pessoal, para tentar, enfim, o simples fato de ser um parecer ruim, a gente impugna o parecer na justiça e tenta demonstrar que aquela solução técnica é inviável, é ridícula, né? A gente tenta até ajuizar alguma ação para eliminar aquela solução técnica e substituir por outra, mas responsabilizar o servidor público é difícil, porque eles têm a garantia da liberdade científica, né? Então, a pessoa, se ela entende que aquela solução tecnicamente é melhor, ela apresenta justificativas, é um pouco difícil até da gente desconstruir isso dizendo que ela fez aquilo porque está ganhando dinheiro. Então não tem que provar, né? Então não é tão simples essa responsabilização pessoal, embora a impugnação desse tipo de solução seja algo já muito mais ao nosso alcance, né? Vou passar aqui para a Elis. Só pegar um pedaço ainda da fala da professora Odete. Para mim, a sua fala demonstra claramente, professora, como a gente é carente de aprofundamento técnico e de tomada de decisões realmente técnicas, compreendendo, né, a complexidade das questões ambientais. E aí eu também me reporto à fala da colega saiu, né, a Luísa, que é uma excelente colega, uma das grandes promotoras que nós temos aqui no MP, mas em que pese seja realmente importante os GTs, né, Belo Monte, GT Tapajós, demonstra o quanto a gente está equivocado na nossa atuação como MP. Um GT, por mais importante que ele seja, ele não supre a necessidade de uma atuação executiva e efetiva regional do Ministério Público em defesa dos recursos hídricos. Porque não adianta só a gente ter um GT que conversa e coordena, a gente tem que ter um promotor, uma promotora de execução voltada para a proteção efetiva dos recursos hídricos. Então, assim, há um equívoco muito grande, com todo respeito a todas as pessoas que estão atuando, eu não desmereço a importância dos GTs, mas há um equívoco muito grande de imaginar que um GT de debates sobre as questões e até inclusive de articulações, ele pode suprir a necessidade de um promotor que atue de forma regional na defesa dos recursos hídricos. E a fala da professora Odete, com todo o embasamento científico, demonstra isso com muita clareza. Então é interessante também que a gente faça uma reflexão sobre os equívocos que nós mesmos temos incorrido, né, na nossa atuação. Sobre a fala da Helena, eu também queria ressaltar como eu atuei na época como promotora, como membro do Ministério Público no COEMA, no caso Belo San. Acho que é um dos casos que revelam as enormes dificuldades que a gente tem, que o Urengrin já mencionou, de ter uma atuação efetiva no âmbito da improbidade ambiental, né? Eu mesma representei contra os servidores da SEMAS, porque o parecer de Belo San foi o parecer que eu li, o licenciamento inteiro de Belo San, o parecer técnico apresentado pelos servidores da SEMAS, ele é um parecer que repete, ele é um corte e cola de várias partes do estudo de impacto ambiental. Então ele não é um parecer técnico, né? Ele é uma cópia
do estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa, o que por si só demonstra uma grave irregularidade. Eu representei, enfim, aos setores para apuração internamente no Ministério Público Estadual, e tenho notícia de que foi arquivada a representação. E não quero entrar no mérito da análise que os colegas fizeram, porque imagino que realmente eu sei que é difícil implementar, fazer essa conexão que o Negrini falou muito bem. É muito difícil você, no âmbito do que a gente tem hoje, consolidado em termos de improbidade, que demanda demonstração de benefício, demonstra várias coisas, você vincular um erro técnico, né, e gerar uma responsabilização. Então esse é um desafio da própria legislação também que a gente tem. Mas por outro lado é um desafio também nosso, né, de desenvolver reflexões sobre responsabilidade dos servidores. Os servidores, se o licenciamento ambiental é irregular, os servidores e mesmo os conselheiros do COEMA têm que sofrer responsabilização. Como é que perante tantas irregularidades o Ministério Público foi o único voto contrário à concessão da licença no caso de Belo Santo? Todos os outros votaram favoravelmente. Há algo de errado que demanda sim que nós tenhamos uma reflexão maior sobre essa apuração. E aí a pergunta aqui já do seu Arivaldo, do Burajuba, sobre as comunidades tradicionais não são respeitadas quando se fala em grandes projetos, e como fazer para consulta prévia ser realmente respeitada. Esse é o nosso grande desafio. Eu acho que a gente vive hoje um grande embate sobre a questão da consulta prévia, porque a gente vive hoje até uma situação esdrúxula. A gente conseguiu superar no Brasil, entre aspas, as dificuldades de que a consulta prévia da Convenção 169 fosse reconhecida como um direito. Durante muito tempo se disse, não, esse não é um direito. Hoje a gente vive a distorção da efetivação desse direito, que é aquilo que o seu Justino, por exemplo, relatou. Se pega por amostragem para fazer consulta prévia. Isso não é consulta prévia. Nós temos feito um grande esforço há muitos anos para que o governo do Pará faça a política estadual